Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco e a gente fica muito satisfeita de passarmos esse tempo juntas, não é, Kelly? Ah, sem dúvida nenhuma. Sempre um grande prazer estarmos aqui, né? Vocês aí do outro lado certamente serão abençoados. Nós entendemos que hoje é um dia bem especial, né, Mitz? Muito especial porque você já percebeu que nós estamos de cenário novo. Nossa quarta temporada Quarta temporada, desse Kelly, programa. Olha que sabe? benção. Quarta temporada, isso graças a você que está aí, né? Nos Sem ouvindo. dúvida, sem Você faz dúvida. parte disso e hoje faz parte assim de maneira muito especial, porque depois eu quero que você dê retorno, você diga que você está gostando ou não, Sim, é muito mas, importante. sabe, a Moldari, que é Decorações de Interiores, Sim. nos brindou aqui com os objetos todos, o quadro, O né? quadro, os vasos Os aqui. vasos, né? Essa coisa linda que você está vendo aqui, Sim. juntou com a Naturale também. A Naturale Faz a parte de de mobiliário, mobiliário, né? né? Muito E lindo. assim, e a gente gostou demais, não é, Demais, Kelly? né? Ficou clean, ficou leve, moderno. Nós estamos bem felizes Muito hoje. felizes, Que bom, então é uma dupla satisfação hoje. sem dúvida. Começamos essa quarta temporada muito bem, né? Muito Muito bem. bem, bem assessorado, Glória a Deus em por casa isso. nova. Isso aí. E o assunto que a gente vai conversar hoje, nós vamos falar um pouco sobre motivação errada. Será, Kelly? Será que existe motivação Pois errada? é. Olha, eu tenho certeza que existe, né? É um assunto assim muito interessante para a gente conversar, E- que vai pegar em algum momento para Eu você. acho. Lá no livro de Provérbios, Provérbios 21, capítulo 21, verso 2, e todo mundo conhece isso, Sim. diz que o caminho do homem, todo o caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas o Sim. Senhor sonda os corações. E esse que o Senhor sonda os corações é o que faz toda a diferença. É É, aí que tá, porque no coração que está a motivação claro, correta de tudo que a gente faz. sabe, eu quero confessar que este é um dos versículos que, desde a minha conversão, acompanhou bastante e eu sempre parava um pouco para analisar aquilo que eu estava Sim. fazendo para Deus, Qual é a né? motivação que Qual está a me levando a fazer verdadeira isso? motivação, Mas eu acho isso muito especial, Mitz, sabe? e é muito Eu necessário. acho, sabe? E como é que a gente descobre a nossa motivação? E são perguntas que eu fazia e eu Sim, acho interessante de fazer. sim, Primeiro vamos ver. por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Não é uma boa pergunta? Não, é uma boa pergunta e uma pergunta meio óbvia. É, Mas como é o coração e o nosso coração nós sabemos que ele é enganoso, é bom realmente questionar isso. sabe? Porque de repente eu tenho uma resposta muito pronta na minha mente e Sim. se eu penso mais um pouquinho, eu coloco mais alguma Isso, coisinha, daí você acaba se inclinando para um lado, no sabe? final das contas pode chegar a uma Sim, conclusão né? E que a até motivação é às errada. vezes assim, por que que eu estou fazendo da maneira como eu não deveria fazer? Porque tem isso também, né? Tem o A outro lado, respeito né, da Mitz? motivação, tem, Tem o né? outro Tem lado. sim, né? E, essa reflexão, e a Sim. gente tem que confessar isso também, quantas vezes a resposta foi essa aqui? A motivação está errada. Sabe quando você Sim, sente? sei, Né? nossa, perfeitamente. Né? Porque tanto quanto você, eu também, a gente sempre está trabalhando nesse meio da igreja, uma série de atividades, e parando às vezes para realmente entender qual é a minha motivação para fazer tal coisa, a gente chega à conclusão que a motivação não é certa. Não que ela seja horrorosa e tudo mais. Não, é sempre sutil. É muito sutil e Essas às sutilezas vezes, é o e perigo. de repente a gente tem que pensar assim, está glorificando a quem mais? A Ah, Deus, sim. né? Ou a mim que Ou quer a chamar mim, atenção, quer né? Tem umas coisas aparecer. assim. Tem, existe Porque isso. o que é motivação? Já que nós estamos falando de motivação errada. Motivação é aquele impulso que vem de dentro de nós que faz com que a gente realize. Sim. Ou os sonhos, ou os objetivos, as metas, tudo aquilo, Sim, né? exatamente. As coisas começam desse impulso. O nosso dicionário de língua portuguesa diz que motivação significa uma exposição de motivos ou causas de uma determinada ação, né? Entendi. Por isso é bom pensar que ela pode ser errada mesmo, né? Exatamente. Qual é o motivo para depois acontecer a ação na realidade? Ela é a razão da ação, Razão porque da ação, isso. motiva A ação, ação, né? isso Isso é mesmo. bem Sem o legal. motivo você Você não não age, age. não age, É né? isso. Então é por isso que a gente decide fazer alguma coisa ou não.
ela tem a ver, já que é ação, tem a ver com o nosso comportamento, Tem. com a maneira como a gente se comporta. Isso. E a maneira da gente se comportar envolve emoção, tantas coisas, né? Sempre. Na realidade, é uma série de coisas. Até o Sim. momento que a gente está vivendo vai implicar Sabe, nisso. aquilo que a gente não é motivada, você pode perceber que a gente vai fazer com mais relaxo, não é verdade? Ah, vai. Com uma vontade. Uma vontade, como Sim, se fosse sim, uma sim. obrigação, qualquer coisa assim, né? Exatamente. E às vezes até realiza, mas depois fica sofrendo Sim, assim, né? por não ter E- gostado de realizar de repente. e principalmente vai mostrar que você não se empenhou e que não era com você. E a Isso. pergunta é, então por que fez? Né? Isso. Eu sempre É uma gosto- boa pergunta. não é? Eu gosto de né? perguntar Eu acho isso, que é né? bom. Você veja, eu gosto muito do nosso programa por conta dessas reflexões, por serem reflexões. São reflexões. E reflexões sempre existem perguntas a serem feitas. São boas perguntas. São, essas. e eu sou a louca das perguntas, É. né? Tem também isso, né? Verdade, mas é bom, é bom. Então vamos de pergunta. Como é que isso se aplica a nós que servimos o Senhor? A motivação do serviço para Deus, né? Isso. E por que é tão importante, às vezes, a gente parar para analisar isso, né? Isso. Até porque o serviço, né, Mitz, lembrando que não implica só em, de repente, estar num programa como esse, num altar, né, à Num frente de uma sala. púlpito, é. Não, é uma série de coisas. É. a oferta, o levar alguma coisa para alguém, Sabe? tantas coisas, né? Muita coisa Muitas mesmo. coisas. E se a nossa motivação for correta, o grande diferencial, eu acho, ela vai nos levar direto para o coração de Deus, Isso, tá? exato. Então, eu estou no centro da vontade de Deus, Isso, né? que deve ser o nosso primeiro objetivo. Que sempre é. Agora, o que é que pode transformar essa motivação, que eu acredito que, a princípio, Sim. seja boa até. Eu acho que a gente Sim, sempre começa sim. bem, né? Eu acredito que sim. Sabe, porque a gente está fazendo perguntinhas para você e tudo, e esses questionamentos não são simplistas assim, porque eu Não. disse que num primeiro momento a gente até tem resposta pronta para eles. Tem. Mas se você começa a pensar um pouco mais, você aí vê que vem a tua diferente, resposta né? pode mudar. A própria palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela vai sim esclarecer a esse respeito, né? Certa vez tinha uma multidão que estava andando com Jesus. Sim. Então, vendo que Jesus tinha partido, ele não estava mais ali, os discípulos resolveram procurar ir ao encontro dele, né? E quando eles acharam Jesus do outro lado do mar, Sim. eles perguntaram assim para Jesus: Rabi, como chegastes aqui? Você deu uma perguntinha simples. Sim, Porque uma pergunta essa que quase está escrito, óbvia, né? Que queriam está saber ali onde ele estava. tá na palavra. Rabi, Sim, como sim. chegastes aqui? E Jesus, sabendo da real motivação, daquela motivação que estava no coração deles, Sim. olha a resposta que Jesus deu, eu vou ler para você, está em João 6, 26. Na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Nossa, você sabe que eu já passei tantos olhos nessa passagem e eu não estava pensando dessa forma, né? Se referindo na realidade a esse assunto que nós estamos falando. Olha a intenção Sim. dos discípulos ao fazerem essa pergunta. Ele falou assim, então, e aí Jesus você entendeu vê, outra coisa. ele diz assim, é como se Jesus falasse assim, vocês estão atrás de mim. Isso. Vocês sabem exatamente por que é que vocês estão atrás de mim? Né? Exatamente. Qual é a razão? Não é porque... É porque vocês se fartaram, vocês não é porque comeram. vocês viram sinais, não. Sim, É porque, sim. sabe o quê? Vocês comeram, vocês receberam aquilo que... Enfim, né? Isso, É o que está isso. dito lá, né? Muito interessante essa Então, colocação. eu acho assim, e se eles soubessem, que era naquela época que Jesus sonda os corações, Nossa. aliás, deveriam saber, porque o Velho Testamento já diz isso, Já, né? muito, Né? muito. Ele diz isso, né? Isso mesmo. E como não bastasse essa resposta, que a princípio parece um pouquinho grosseira, Parece. né? Na sequência, porque eu li o 26, Sim. O João 6, 27, na sequência, ele diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, sabe? Jesus estava se referindo a questões espirituais. Espirituais. Né? Valores não passageiros, né? Que a comida que perece, não. Questões eternas. Eternas, Veja sim. só a visão de Jesus nessa conversa, o que ele quis passar para os Sim, discípulos. porque mais tarde ele vai passar aquilo que reflete para nós até hoje. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais que vocês precisarem vai ser acrescentado. Vai ser acrescentado. Então, existe um primeiro a se buscar, né? Tem uma prioridade aí.
E essa prioridade tem que ser nossa motivação. Exato. Correta. A motivação A primeira. motivação primeira. A primeira, Buscar para o fazer qualquer reino coisa. acima de tudo, em Isso. primeiro lugar, sabe? Isso mesmo. E essa confrontação era necessária. Jesus estava lidando com eles, eles iam Sim. ter uma responsabilidade muito grande dali para frente. Exato. E Jesus precisava mostrar, olha, vamos começar com a motivação certa? Né? Exatamente, porque ali estava começando ali a igreja primitiva. Sim. Né? Ali era o modelo primeiro, ali tinha que ser tudo certo. Dali era o resultado de hoje, daquilo que a onde gente nós está vendo estamos hoje, chegando, né? isso. O grande problema da gente não discernir a motivação errada, sabe? É porque, primeiro porque ela vai continuar a vida inteira e ela vai acabar contaminando outros, Isso, né? sem dúvida. E sem perceber, nós vamos avaliando isso por resultados assim, tipo, nossa, esse culto aumentou muito, começamos com 50, estamos com 250. Sim, sim. E daí, né? Exatamente. Então, essa é uma pergunta boa a se fazer. Né? É para a glória de Deus esse crescimento? Sim. Ou, de repente, quem está conduzindo isso, a motivação que só deve é receber essa, os tá? louros da Sabe, vitória tem dele? tantas coisas. Isso. E se ela não tiver sido sondada de maneira correta, o que vai acontecer é isso. Ela passa a crescer, a mostrar resultados que, na verdade, nem glorificam a Deus Isso. e fogem do propósito, Fogem né? do propósito e, de repente, existe uma vaidade ali que, diante de Deus, não tem valor. Bom, muito pelo contrário. É o que Paulo escreveu aos Filipenses e eu vou ler para você. Filipenses 2:3, Paulo dá o seguinte alerta: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você sabe que esse versículo conhecido, né? Mas não eu observo assim que normalmente ele é colocado meio de lado. Né? E ali Paulo está passando uma instrução tão preciosa e tão importante. Nada façais por partidarismo ou vanglória, ou seja, você precisa ser humilde. Sabe? Né? Não é para você aparecer. Porque, gente, isso é aquilo que nós repetimos sempre para você. Isso. O evangelho é em relação ao outro. Verdade. E se eu não trato o outro dessa maneira, eu estou fora do evangelho. Isso. Né? Com humildade, né? Sabe? Sem partidarismo. E agora, por que Paulo foi falar isso também? Porque eles eram responsáveis pela igreja, como você falou, pela igreja que estava nascendo naquela época. Isso. E ele percebia as intenções, porque era muita gente envolvida. Exatamente. Né? Na realidade, assim, claro, numa proporção diferente, eram questões muito parecidas com o que nós vivemos hoje. Sim. Né? Pessoas querendo aparecer, pouca humildade. Então, ele estava chamando a atenção para isso. E até hoje, as cartas dele nos chamam a atenção por conta do nosso comportamento. Era para sempre, né? É para sempre. Sabe? Então, eu vou lembrar para você, no dia que Jesus visitou as irmãs Marta e Maria, tá? A gente vai encontrar o seguinte relato lá em Lucas 10. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado e que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Eu vou ler até aqui porque já basta, né? Já basta. Mas você veja, na leitura que você fez, Marta e ela deu meio que uma ordem para Jesus, ordena. Não. E como nós estamos falando de motivação, eu vou pensar, talvez a motivação dela, aparentemente, estivesse correta. Sim, porque no o que primeiro ela momento queria? até parece, né? Porque o que ela queria? Ela queria fazer o melhor para Jesus. Isso. Ela queria arrumar servir a casa, bem, servir que tudo estivesse tudo em mais, ordem, né? comida suficiente. Mas quando ela perdeu o controle disso, porque ela perdeu, né? Perdeu. Aí veio ansiedade, preocupação. Sim, sim. E sabe, e de repente a motivação deixou de ser tão nobre assim, né? Ela estava interessada em ser ajudada. Pois é, e como você disse, ela dá uma ordem a Jesus, sabe? Isso, ordena que ela me ajude. Sabe, queridos, a gente precisa lembrar que o nosso domínio, o domínio que nós temos, ele é limitado. Verdade. Sabe? É limitado. Mas eu vou chamar um intervalo que é bem curtinho e a gente volta para conversar, para continuar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê.
Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer! Você vai amar! Nós estamos de volta e nós estamos falando sobre motivação correta. Nós estávamos falando da motivação de Marta, né, das irmãs ali, e o controle que ela queria ter. Primeiro, ela queria ter controle da situação e depois um controle sobre a vida da irmã dela. Isso, né? Isso E eu disse que o nosso domínio é limitado. Né? Sim. Na verdade, sempre vai ser. Eu vou ler para você Gênesis, capítulo 1, 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No 28, Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Você veja que o domínio não é pouco. Né? Né? Bastante. É muita atividade, é muita coisa, sim, é muito domínio, mas... Não sobre o outro, né? Não sobre o outro. Não o outro ser humano. Exatamente, porque se fosse dessa maneira, estaria aí. Claro. Né? Sobre os peixes do céu, sobre as aves. Isso, sobre... As sabe, aves do céu, os peixes do mar. Sabe? Gente, Marta era tão controladora que ela queria controlar o próprio Jesus. Sim. Ordena-lhe que ela me ajude. Foi a palavrinha, foi o que ela usou, né? Exato. Ordena-lhe que ela queria ter o controle de todas as coisas. Você né? sabe que acho que nós estamos falando com alguns controladores aqui. Será, né? Dessa audiência. Eu acho que é interessante prestar atenção. Então, a gente gosta de pensar que ela disse para Jesus o que Jesus deveria fazer. Então, mas a motivação dela, que ela imaginava, era servir a Jesus. Isso. Aí parece meio contraditório, né? Sim. Você quer servi-lo e você é que manda ele fazer? Né? Você veja que é um impasse aí, né? É interessante observar dessa maneira. Eu né? gosto de pensar nessas coisas legal. assim, né? Interessante mesmo. Sabe, essa maneira de viver, sabe, é muito nossa do ser humano. Muito. Quem muito, não gosta muito. de estar no controle das coisas, né? Sim, e eu digo a você, Mites, principalmente as mulheres. É o que Ah, falam, né? E É a o que gente fala, não a gente pode escuta negar, muito. né? Não pode. Tem Né, coisa é uma que a série gente- de atividades, uma série de coisas, principalmente dentro de casa, você quer que todas as coisas aconteçam conforme a do tua seu vontade. controle, né? Debaixo do seu controle. Você pensa que na tua casa nada funciona sem que você, né? Sem ter a tua mãozinha ali, o sabe? teu toque, E tua ordem. o pior é quando o nosso relacionamento diz respeito ao relacionamento com Deus, né? Sim. Então, às vezes, é um relacionamento também de interesses. A gente pensa numa motivação, mas é outra, né? Sim. E é fácil se enganar em relação Claro, a você isso. acha que tem oração muito diferente do que é a da Marta, né, hoje em dia? Sim, né? não, acho que é muito Tem parecida. muita, de repente a gente não se toca e está fazendo, né? Sim. Esquecer a nossa verdadeira motivação, a motivação correta, é fácil, né? Nossa, você se perde naquilo que é interessante para você e de repente você está realizando as coisas na motivação Sim. completamente errada. Você esquece que é dele, por ele E e para para ele. ele. São Todas todas as as coisas. coisas. Isso. Dele, por ele, para ele, são ele. todas as coisas, sabe? A gente teria que colocar isso, é como diz você, coloque lá na porta da geladeira. geladeira. Porque né? essa gente
passa na frente dela várias vezes ao dia, sim, né? é um lugar que você está sempre vendo. Então. E é uma bom Mas a gente sabe, a procura é sempre por bênção, sabe, Sim, né? sempre, E raramente a gente é tão abençoador quanto a gente procura por quer bênção, ser né? abençoado. Mas eu digo a você até o seguinte, Mitz, em relação a isso. Muito disso é ensinado, Sim, né? Seja abençoado, peça a bênção, eu venho te abençoar. E fruto de ensinamento errado, é bem fruto colocado de isso. ensinamento errado, infelizmente. E não é isso. Não, Não. o livro de Ezequiel, ele vai falar a respeito do povo de Israel que vale para nós hoje, sabe? Sim. E eu vou ler um trecho para você. Ezequiel 33, começando no 31, diz assim, Deus falando, eles vêm ter contigo como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como meu povo. Ouvem as suas palavras, porém não as põem em prática, pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração segue a sua ganância. E eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e toca bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Nossa, é forte essa palavra, né, Mitz? Sabe? E ela é tão real, infelizmente. Sim, Deus estava falando para Acontece Ezequiel, tanto. olha, eles estão fazendo tudo absolutamente Errado. não, aparentemente Aparentemente correto, mas no coração no errado. coração tá errado. Tá errado, Sim, tá errado, sim. porque esse não Ou é o seja, coração deles. não vale esse esforço Não. externo. É bem É isso. quase uma perda de tempo, digamos assim. Porque dentro do coração a motivação não está certa. Isaías diz isso. Isaías, queridos, diz que a adoração que algumas pessoas prestam a Deus, ele era feita só de regras ensinadas por homens. Sim. Isaías 29, 13 diz assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, que foi instruído. Nossa, outra palavra pesada, né? Pois é que hoje a gente chama isso de religiosidade, talvez, muito, né? Muito, muito. Ou então, não sei, São só palavras ao vento, né? Na realidade, não chegam a Deus. Sabe? Então, você veja o quanto é importante nós prestarmos atenção na profundidade das nossas palavras. Né? Se elas de fato são verdadeiras e estão chegando ao coração de Deus. Senão o nosso louvor não vai ser nada. Vai ser uma música cantada em qualquer lugar, não vai chegar a Deus. E é por isso a forte gente precisa isso. sondar essa nossa... No Novo Testamento, esse mesmo tipo de palavra de Ezequiel e Isaías, tudo, foi direcionada, sabe para quem? Antes era para o povo de Israel, mas para os religiosos hipócritas daquela época. Sim, Mateus 15, 8 e 9 diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, né? Você veja só, aí é a tal da religiosidade. Mesmo, né? Total, sabe? E principalmente esses, nessa época, eram doutores da lei. Sim, eles eram muito entendidos, eles eram estudiosos da lei. Agora, eles jejuavam, oravam pelos cantos, Isso. mas isso era um ritual deles. Era um ritual. Na realidade, eles queriam parecer para o povo Sim, que eles eram realmente íntimos de Deus ali. Mas não, aquilo era pura aparência. E era conhecimento por conhecimento, não existia ali uma intimidade com Deus e uma verdade, né, Mitz? E se eu quisesse dizer para você assim, ai, Deus não se agrada, né? Eu não estaria falando mentira, mas é muito mais do que isso. Não é Deus não se agrada. Deus, a palavra diz que ele odeia. Sim, né? E se ele mais odeia, forte, ele né? rejeita. Rejeita né? Então totalmente. você pode falar e orar palavras por mais bonitas que sejam, e até de acordo com o que está escrito na palavra. Mas se não for verdade no coração, não vai adianta, chegar a Deus. Não adianta mesmo. Ele vai detestar isso. Lá no livro de Amós, ele vai falar isso. Em Amós ele vai dizer assim, odeio e desprezo as vossas festas. As vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçam holocaustos, oferta de alimento, não me agradarei delas, e nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais
gordos. Nossa, não, você sabe que hoje os versículos estão para pegar, Pesado. tão pesados, mas eu acho muito bom, porque se nós formos para pensar, né, nosso último domingo que nós fomos ao culto, digamos, né, na maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, será que Deus recebeu o teu culto ou ele odiou o teu culto? Porque, será que ele sabe, vai rejeitar gente, a maneira que você o cultuou? Kelly, gostei tanto dessa sua colocação, porque Sim, essa é uma maneira muito boa da sério. gente medir motivação, Aham. porque você foi lá para quê? Primeiro você tem que ver a motivação que o levou até o que te lá. levou a acordar, Até o tomar banho, culto se e tudo arrumar, mais, tal, sabe? tal. Você foi prestar culto ao Senhor, Isso. foi oferecer para Ele uma gratidão pela semana que você passou, ou oferecer, ou você foi escutar a palavra Sim. e ainda criticar, dizendo, olha, o pregador hoje... Verdade, não foi lá muito bom. E ainda, não, eu vim ver as pessoas, tipo, encontro social, almoçar. Ou qualquer coisa assim, sei lá, né? Mas como foi o teu louvor, como foi a tua adoração, como foi a sua devoção, de que maneira você entregou a sua oferta? Olha, tudo, você viu? né? E sabe, eu tinha lido para Pesado. vocês Amós 5, capítulo 21, que foi até o 24, eu vou ler mais um pedacinho de Amós. Deus dizendo, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Né? Não, agora essa parte dá vontade de chorar, né? Pois é. Meu Deus do céu. Sabe, isso dá para levar para os nossos momentos de louvor, Sim. né? Nesses que nós estamos na igreja cantando com as pessoas, que às vezes as palavras estão saindo da nossa boca, as melodias, e você está olhando para o teto, você está olhando as pessoas, está olhando o músico lá que... a outra que mudou a cor do cabelo e você não gostou tanto. Sabe lá, né? Veja que interessante a gente pensar sobre essas sabe, coisas. E a motivação tem a ver até... quem diz isso Tiago diz assim, sabe, porque vocês não têm muitas coisas que vocês não pedem? Porque vocês pedem mal, não é assim que ele diz? Mal. Esse ele pede mal implica jeito. também em motivação errada, né? Muito. Porque muito. ele diz assim, vocês pedem para gastar com seus próprios deleites. O que vocês estão querendo não vai servir para ninguém, a não ser para vocês mesmos. Exatamente, para o teu egoísmo, para a teu tua egoísmo, vaidade. é bem né? isso, Não vai ser né? para a glória de Deus, não vai ser para ajudar o próximo, vai ser só para você. Isso é um pedido mal feito. Sabe, queridos, o perigo de tudo isso é que se você não fizer esse autoexame, querido, você pode estar pregando o evangelho nos confins da terra. Pode estar expulsando demônio. Pode estar escrevendo livro. Pode estar sendo mestre de louvor. Isso, cantando, gravando, né? Pode músicas. estar doando milhares de dinheiro. Você pode estar fazendo tudo isso com a motivação que Deus desaprova. Né? E sabe o que vai valer? Nada. Pois é. Vai valer nada. Que triste aos isso. Aos olhos de Deus, sim, né? Sim, sim. Então, e sabe qual é o mais importante? Que mesmo quando a gente diz, isso aqui é o certo, sim. sabe? Às vezes, aquilo que é certo só... Está com a motivação errada. Está com a motivação errada. Não é o bom para Deus. E pode acontecer. Esses dias eu tenho sido direcionada para falar um pouco sobre essas coisas, sabe? Sim. Porque a gente, às vezes, se acomoda, eu estou fazendo o que é bom, estou fazendo o que é certo. Sim, sim. E daí? Né? Será? A gente tem que se perguntar. Até porque, a grosso modo, a gente leva, digamos, a nossa vida de um jeito... digamos, meio correto, né? Porque tememos a Deus, aquela história. Tem que ser, né? Tem que ser. Só que é muito interessante a gente parar e pensar, né? Por que nós estamos aqui, por que louvamos, por que cantamos, por que escrevemos. Jesus disse que no dia do juízo, ele reprovaria essas coisas. Nossa! Deixa eu ler Mateus, né? Porque a gente vai quase Mateus, fechar. não pode Vou deixar ler de Mateus 7, começando no 22, que diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nossa, esse eu considero, Mirtes, um dos versículos mais pesados da palavra de Deus.
né? Porque nós podemos levar uma vida fazendo É o que está escrito aqui, que o que tá aparentemente, escrito, né? sim, expulsando Demônio, demônios, evangelizando, curando, sabe? cantando, louvando a Deus, Levando tendo uma comida para vida. pobre, né? Sim, e Jesus pode chegar para nós e falar: Não conheço não te você. conheço. Ai, credo. Meu Deus, dá até um ruim. Dá sim. Dá até um Não ruim, é né? fácil. A motivação precisa ser certa. Então, queridos, o nosso recado para você, a gente teria mais um pouquinho para falar, Teria mais. mas a gente quer encerrar assim. Você tem sondado, né, a sua real motivação? Eu acho que a partir de hoje, Quem sabe nessa eles vão conversa não sondar. tenha te Vai. ajudado com isso, né? Verdade. Muito obrigada pela tua companhia, sabe? Foi muito bom estar com você. A gente te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.